todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês, para mais um estudo, né? Que possamos na noite de hoje receber, né, os conhecimentos do Evangelho de Jesus, nosso mestre amado. Hoje aqui tem alguém pela primeira vez na Casa de Miramês? Não? Tranquilo então, pessoal. Nós temos hoje como tema o Ato dos Apóstolos, tá? E nós vamos ter hoje, para fazer o estudo por nós, o Altair, já se encontra presente, né? Foi escolhido pela coordenação, né? Durante a semana aí, um grande expositor. Vocês vão ver quando ele se apresentar aqui, já vão perceber. Pessoal, nós vamos fazer a nossa prece inicial, tá? Para que possamos então dar início aqui, ok? Vamos fechar nossos olhos então. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre amado, a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, desse encontro, de estarmos reunidos aqui na Casa de Miramês, já recebendo as bênçãos, já recebendo a luz, para que possamos estar com nossos corações apazentados, em paz, que possamos receber na noite de hoje todo o ensinamento que Jesus deixou para nós, através das palavras, que possamos introduzir no nosso espírito, no nosso coração. Que a paz de Jesus, nosso mestre amado, se encontre no meio de todos nós, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Então, Altair, está com você a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, a espiritualidade amiga e Miramês possa nos conduzir para esse tema tão importante que nós vamos falar sobre os Atos dos Apóstolos. E antes, só uma observação, né? Como o nosso irmão disse aqui, grande expositor é só no tamanho, viu, gente? Estamos falando de altura. Para falar dos Atos dos Apóstolos, primeiro nós vamos tentar fazer uma introdução dizendo o seguinte: qual era a missão dos apóstolos assim que Jesus, né, na época de Jesus e logo após? Semeador, trazer a boa notícia, né, trazer a boa nova, que é o Evangelho, né? É o Evangelho. Essa foi a responsabilidade máxima deles. E o que seria essa boa notícia? Notícia que há um ser supremo, cujos atos são marcados pela suprema inteligência e também com o supremo amor. Nos trouxe um Deus diferente. Porque nós tínhamos uma visão de Deus até então com várias denominações. Deus do trovão, né? Tinha várias classificações e que traziam um certo medo, né? Um Deus punitivo. E aí vem Jesus trazendo a boa nova e também os apóstolos de um Deus, de um ser supremo, cujos atos são marcados pela suprema inteligência e também pelo supremo amor. Se Deus é supremo amor, e mais Pai, né, que é a parte principal, Deus é criador. Sendo criador, Ele tudo pode renovar, Ele tudo pode sublimar. Então, é aquilo que nós já comentamos aqui: nada que você fizer altera o amor de Deus. Ele é incondicional, é supremo. Nada que nós fizermos pode alterar o amor de Deus para conosco. Nada. Ele é incondicional para todos nós. A gente tem que ter isso como premissa, para a gente entender, no decorrer desse estudo que a gente pretende, chegar na condição dos nossos irmãos dos Atos dos Apóstolos. Porque uma coisa
é observar a experiência religiosa, ir à fraternidade ou qualquer templo religioso. Outra é experimentar o amor divino, ou seja, praticar o Evangelho. Aí nós já estamos entrando nos apóstolos, que é a prática do Evangelho. Jesus não foi o que mais praticou. Jesus foi o Evangelho personificado numa pessoa. Todos os atos, todas as falas, todos os movimentos de Jesus exemplificavam o Evangelho. Para a gente entrar nos Atos dos Apóstolos, foram selecionados alguns versículos que a gente vai ler rápido e depois fazer alguns comentários. O primeiro está em Atos capítulo 1, versículos de 7 a 8. Respondeu-lhes, porque nessa época os apóstolos já estavam preocupados, querendo saber quando viria a regeneração, quando viriam os acontecimentos preditos por Jesus. E nesse comentário ele disse, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Por que nós selecionamos esse versículo? Porque existia uma proibição de Moisés para que não evocasse os mortos de 2000 anos atrás. Na época, na época se fazia de maneira muito, não diria irresponsável, mas com pouco conhecimento, se evocava o Espírito para tudo. Então estava tendo uma complicação em Moisés. Seria mais ou menos isso. Houve essa proibição. E aqui, já no início do Atos dos Apóstolos, eles já vêm trazer sobre isso. No mesmo capítulo 1, versículo 14, traz para a gente, todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essas observações feitas naquela época, nós temos que entender que esse texto é de mais de 2000 anos. Havia uma separação entre homens e mulheres. Não era como hoje, que a gente tem igualdade, né? De chegar a um ambiente, de se postar, de ter direitos. Não era. Nós vamos comentar sobre essa cura, inclusive mais para frente, que eu vou exemplificar Jesus, que é da mulher hemorroísa, né, com um problema de fluxo sanguíneo, o risco que ela correu para ser curada, que vai estar dentro desse contexto. Então tinha uma diferenciação. Mas o capítulo 2, versículo 1 a 8, tem que estar mais ligado ao nosso tema. Isso é só para a gente contextualizar, que traz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura os galileus esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Esse foi o evento de Pentecoste. Que a gente pode dizer o seguinte:
o primeiro ato mediúnico registrado. A não contar de Moisés lá atrás, mas da era de Jesus, pós-Jesus. Se Moisés havia proibido, no evento de Pentecostes veio uma pleide de espíritos, que cada espírito representado por essa língua de fogo vai a cada apóstolo que está ali para trazer a mensagem de Jesus e fala a língua correspondente àquelas pessoas que ali se encontravam. Seria mais ou menos o seguinte: se estivéssemos aqui, pessoa inglês, português, pessoal da Ásia, da Europa, cada espírito ia falar num idioma. Isso para a gente hoje já iria chocar. Imagina naquela época. Olha que 2000 anos depois é muito comum você ver as pessoas falar inglês ou francês, mas outras línguas, mandarim, por exemplo, é raro a gente ver. Então, cada qual falou, a mensagem foi passada pela espiritualidade, a mesma mensagem em diversas línguas. Esse é o evento do Pentecostes, né? Mais à frente, nós chegamos no versículo 3, de 1 a 10, que ele traz para a gente o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo-o a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Essa passagem de Pedro veio trazendo um ato que foi considerado milagre ou prodígio naquela época. Um ato. Se a gente for pegar nos Atos dos Apóstolos e ficar trazendo os atos, nós vamos passar aqui um dia falando só, e isso de pouco vai impactar para a gente, né? Nós vamos ver na sequência do estudo que nós vamos fazer um raciocínio em cima disso. E no capítulo 5 também, versículo 12 a 15, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, não pelos apóstolos, pelas mãos dos apóstolos. É preciso observar isso, porque a gente está sempre querendo personificar as situações nas pessoas, né? Ah, o médium fulano de tal, o médium Chico Xavier, o médium Divaldo Franco e tantos outros. Eles são médiums. O que é ser médium? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Para a gente estar fazendo esse estudo, eu fui auxiliado pela espiritualidade antes e estou sendo auxiliado agora. Eu só sou um instrumento. Então, eu estou exercendo um papel mediúnico.
Porque quando a gente fala mediunidade, você pensa sempre em dar passividade, né? Médium é aquele que dá passividade. Não, gente. Médium é todo aquele que consegue receber alguma influência do plano espiritual e repassar. Quer ver um trabalho mediúnico importantíssimo que está sendo feito agora? Das nossas irmãs que estão atrás aqui na sustentação da mesa. É um trabalho importantíssimo de conexão com a espiritualidade amiga, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa ter um equilíbrio para fazer o estudo. E às vezes a gente não percebe, porque quem está em evidência é quem está aqui falando. Mas eu sou às vezes o ponto final de um conjunto. A espiritualidade preparou-me, auxiliou-me, indicou o estudo, nós estudamos, tem a equipe da casa que preparou tudo isso aqui para que a gente recebesse. Todos eles são apóstolos, exercendo a mesma mediunidade, cada qual aonde lhe cabe. Então, quando Pedro e João entram no templo e falam com esse moço, que é coxo, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu posso lhe passar, o que ele tinha? Aquilo que a espiritualidade de luz estava concedendo a eles. Por isso que eles falam, prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Alguma dúvida até aí, gente? Foi selecionado também um texto do Caminho, Verdade e Vida, pelo Emmanuel, que nos traz um toque a mais para esse estudo. Está no capítulo 10, que fala sobre o Pentecoste. Desde esse dia, as claridades do Pentecoste jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebraram as influências do meio, curaram os doentes, levantam os espíritos dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicar as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida a essas criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como alma imortal do cristianismo redimido. Então, olha a importância dessa passagem junto dos Atos dos Apóstolos. Partindo dali, estabelecera-se a era da mediunidade. Mas isso trouxe uma responsabilidade para os apóstolos, né? No Pentecostes, que se edificam as construções espirituais sinceras do Cristo, e ainda ela que, dilatada dos apóstolos do Cristo, dilatada daquilo que eles tinham. Nós vamos trabalhar isso aqui no tiquinho. Daquilo que eles já tinham produzido, daquilo que eles já tinham como conquista, que dilataram e passaram ao meio, vivenciaram a experiência. Hoje nós falamos, nessa época não. Nessa época eles viviam o Evangelho na sua plenitude, exemplificando. Nós vamos usar também, gente, agora nós já vamos entrar na segunda parte do estudo, vai sair essa parte um pouco mais chata aqui, que prende um pouquinho o estudo, porque nós trouxemos aqui três perguntas do Livro dos Espíritos, que vai nos ajudar também. A 388. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas?
Ou seja, aquelas pessoas que aparecem e encontram com a gente de repente. Será que isso seria acreditado ao acaso? A resposta dos Espíritos: há entre seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia dessa ciência que compreendereis melhor mais tarde. Então aqui ele começa a falar do magnetismo. Na pergunta 555, nós vamos ler 555 e 556. 555, que sentido deve dar à qualificação de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de certas faculdades, com a força magnética, ao magnetismo de novo aqui, ou a segunda vista. Então, com eles fazem coisas que não compreendeis. Os acreditais dotadas de uma força sobrenatural. Vossos sábios frequentemente não passam por feiticeiro aos olhos das pessoas ignorantes? O Espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância abordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. A 556, certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque. A pergunta: uma pessoa, ela tem o dom, ela consegue de um simples toque, ela pode curar alguém? A pergunta é essa: tem como isso ser feito? A resposta: a força magnética pode ir até ali quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. É o que Pedro tinha quando eles fizeram a cura. Eles tinham, secundada pela pureza de sentimento e um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos ajudam. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho simplicidade de pureza e desejo ardente de fazer o bem, eu vou atrair para mim espíritos compatíveis com esse sentimento, e isso pode ocorrer. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre disposta a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Ô, gente, essas perguntas foram selecionadas e agora a gente vai fazer uma pequena reflexão para um entendimento que eu acho que vai valer para a nossa encarnação toda, se a gente conseguir absorver. Quando se fala dos apóstolos aqui, que eles conseguiam fazer as curas de Jesus, era porque eles eram seres espirituais, seres elevados, seres diferenciados do que nós? Vamos trazer um apóstolo mais recente nosso aqui, Chico Xavier. Chico Xavier, o que ele teve de diferente que nós não tivemos, ou que não conseguimos ainda ter, para que pudéssemos praticar o que ele praticava como apóstolo do Cristo? Porque se estamos estudando aqui hoje no Brasil, além de Allan Kardec, há 160 anos mais ou menos, né? E Chico Xavier, há uns 100 anos para cá, olha o que um apóstolo dotado dessa pureza de sentimento e desse desejo ardente de fazer o bem consegue produzir.
Tudo que eles tinham, nós temos latente aqui dentro. Nós vamos conseguir fazer o que eles fizeram, e vamos conseguir a partir do momento que a gente parar de olhar para fora e olhar para dentro. Não tem nada lá fora que possa produzir uma cura milagrosa para mim. O que eu preciso está aqui no meu interior. Basta que eu pegue essa semente e comece a trabalhar para que ela possa dar frutos. Falando de apóstolo, qual que é o apóstolo mais amado por Cristo? Ou por Deus? Vamos pensar nisso. Vamos pensar num agricultor, né? Uma pessoa que lida com a terra. Quando ele tem uma árvore que dá muitos frutos, ele cuida bem dessa árvore. É a árvore que mais chama a atenção dele, não é? Assim somos nós na seara do Cristo. A partir do momento que nós começamos a trabalhar esse sentimento, que é a benevolência, a indulgência, né? Trabalhando esses valores que nos aproxima do Cristo, a espiritualidade de luz, como ele disse aqui, que vem a nos ajudar, ela nos abraça. Por isso que Jesus disse: a quem tem, mais será dado e terá em abundância. Mas nós precisamos fazer um movimento. Vocês pensam um pouquinho. Vocês já imaginaram se os apóstolos sentassem e começassem a se lamentar em desespero à ausência do Cristo? A obra tinha paralisado. A obra tinha paralisado. Quando ele fala aqui do magnetismo, que magnetismo é esse? Nós vivemos em campos magnéticos e vibramos nesse campo. Vamos exemplificar de uma maneira que eu escutei, eu achei muito interessante. Pensa num pássaro com uma asa pequena. Ele vai voar em círculo pequeno, não é isso? É o que ela alcança. Aquela que tem uma asa um pouco maior, ela abrange um círculo maior, e vai ter outra maior e abrange outro círculo. Assim somos nós em nossos pensamentos, nas nossas oportunidades enquanto encarnados. Nós vibramos em determinados círculos e precisamos aumentar esse círculo. Mas de que forma que eu vou aumentar isso e vou expandir? Buscando o Evangelho, buscando o conhecimento, né? Que nós podemos entrar até na questão da fé divina e na fé humana. No texto aqui, ele traz a questão da fé, que está muito relacionada aos apóstolos, né? Que a partir do momento que eles acreditam na fé, quando a gente fala em fé, o primeiro movimento que a gente pensa é o seguinte: fé é acreditar em alguma coisa. Eu tenho fé porque eu acredito. Esse é o primeiro pensamento que me tem, que é a parte religiosa. Eu tenho fé porque eu acredito na espiritualidade. Eu acredito na espiritualidade, porque eu sinto a sensação, a facilidade. Eu vou à reunião espírita, eu vejo o estudo, então eu acredito. Mas fé vai mais. A fé é a vontade de querer e a certeza de que a vontade será atendida. Vamos lembrar lá de Pedro? A vontade de querer, a vontade de auxiliar aquele irmão e a certeza que vai acontecer. No plano material, quando você pega um empresário que ele fala que ele é bem sucedido, ele é isso. Ele cria um projeto, ele acredita naquilo, ele tem certeza e vai atrás. E ele traz para perto dele forças que vão fazer com que ele consiga. Espiritualmente também é da mesma forma. Nós temos todos os dons, todos, que as maiores personalidades que por aqui passaram tiveram aqui dentro. Nós temos que trabalhar. E só tem um jeito de eu trabalhar: eu começar a olhar para dentro, deixar de olhar para fora. Porque quando eu estou olhando para fora,
Eu estou esperando sempre que alguém faça aquilo que é meu dever fazer. Não vai funcionar. Eu vou ficar dando volta no mesmo círculo. Encarno, desencarno, e não consigo aumentar o meu campo vibracional. Que é isso que vai fazer a diferença. Os apóstolos só faziam os prodígios porque eles ampliaram esse campo. Trabalhando no bem. Trabalhando no bem. Né? E aí a gente pode até entrar no conceito aí de o que é o bem e o que é o mal, né? O que seria o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que você faz em prol do próximo, com o desejo de auxiliar. Fazer o bem pelo bem, sem esperar compensação, com desprendimento, com amor, com vontade, sem querer entrar na questão. Pedro aqui e João não pararam para saber se aquele rapaz que estava ali coxo merecia ou não ajuda. Eles ofertaram, mas quando eles disseram para ele: olha para mim, o que significa isso? Cria sintonia comigo. É o que Jesus nos pede todo dia. Ele é um Pai de infinito amor e bondade, mas que para que Ele possa nos auxiliar e nos ofertar tudo que está à nossa disposição, nós temos que criar sintonia com Ele. Esse movimento tem que ser nosso. Vai começar com uma pequena prece. Eu dei o exemplo aqui de Chico Xavier. Nós temos eventos de Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Franco, Tadeu aqui de Araxá. Quantos irmãos que através de um movimento, de um pequeno movimento, a história do Tadeu de Araxá, que vocês conhecem, da Casa do Caminho? Tadeu, o senhor conhece, espetáculo. Tadeu cuidava do pai, lá atrás, numa casinha humilde de terra batida. O pai adoeceu, ele ficou cuidando do pai, ele e um amigo. O pai veio a falecer e desencarnar. Tinha pessoas próximas com necessidade, ele trouxe para dentro da casa dele, e ali eles começaram o trabalho. Hoje tem um hospital lá em Araxá, grande. No meio do hospital tem ainda o quarto dele que eles mantêm lá. Maravilhoso o trabalho. Mas o Tadeu é um espírito tão elevado, diferenciado da gente, que conseguiu fazer isso? Não. Ele tem tudo que nós temos. Ele só teve a vontade, a pureza de sentimento, que é a pureza de coração, e o desejo ardente que aquilo caminhasse. É isso que os apóstolos fizeram. É isso que nós, apóstolos de hoje, podemos fazer e que o Cristo espera que a gente faça. Mas para isso a gente tem que olhar para dentro sem reservas. Quando eu disse aqui que não há nada que você possa fazer que possa diminuir o amor do Cristo para com você ou para conosco. Não existe. Primeiro, que ele não se sente ofendido. Segundo, que ele sabe que nós estamos num processo de crescimento. Nós vamos acertar, nós vamos errar, mas aonde que a gente já consegue acertar, é nosso dever manter, porque aí a gente aumenta esse ciclo vibracional. Eu aumentando esse ciclo vibracional, eu vou atrair para mim espíritos mais capacitados para manusear esse magnetismo. E as coisas vão acontecer. Por isso que você entra na cabine de paz, tem efeito. Vocês estão dentro do salão. Isso é muito interessante, gente. Eu vou pedir até uma parte, porque todo mundo pensa hoje que casa espírita, e algumas casas espíritas assim se denominam, para tomar passe, ter cura, né? Você vai lá, deita na maca, faz uma cura, isso faz parte. É alguns tratamentos que fazem parte. Mas fraternidade espírita
é hospital de almas. Porque senão você entra no ciclo vicioso, você passa pelo tratamento, melhora, daí a pouco você volta, passa de novo pelo tratamento, daqui a pouco você volta, vira um ciclo vicioso. Porque a nossa parte, que às vezes é de dar um passo, nós não conseguimos. Porque nós estamos no lado mal. Nós falamos do bem. O que é o lado mal? Eu querer tudo que é para o próximo para mim, que vai partir do meu egoísmo e do meu orgulho. Então todo bem vem para mim. Eu sou uma pessoa que eu não disponibilizo um tempo para nada, porque eu estou sempre querendo mais. Eu quero mais da minha família, eu quero mais do meu trabalho, eu quero mais dos meus amigos, eu sempre quero receber. Eu sempre estou sugando alguma coisa de alguém, mas eu nunca tenho a predisposição de dar. E gente, confesso, não tem coisa melhor do que você participar da seara do Cristo, ofertando alguma coisa para alguém. Não existe sensação melhor. Não tem. Nos momentos cruciais da nossa vida, da nossa reencarnação, a gente percebe. Olha o que voltando para os apóstolos, olha o que essa turma passaram naquela época. Lembra aqui da pergunta que falava de feiticeiro? Que ele traz do magnetismo? Todo mundo que tinha uma segunda vista, ou que tinha uma energia que provocava alguma coisa, era tido como feiticeiro e ia para a fogueira. Todos os apóstolos tiveram mortes terríveis. Hoje não. Hoje nós podemos falar abertamente. Podemos falar de Jesus e vivenciar Jesus abertamente. Quando eu falei aqui da fé divina e da fé humana, vamos trabalhar para a matéria, que nos é necessário vestir, comer, trabalhar, ter uma casa legal, ter um carro, está tudo certo. Precisamos fazer isso. Mas mais imperioso que isso é você também trabalhar com a fé divina, que é que vai fortalecer o seu espírito. Por que isso é imperioso? Porque daqui a pouco, gente, nós vamos partir. E a hora que a gente vai para o caixão, cadê minha riqueza? Acabou. Minha esposa e meus filhos também acabaram, não é mais seu. Meus amigos também vão ficar aí, não é mais seus. O que vai te pesar? Os atos que você praticar na sua encarnação durante esse trâmite. Isso é interessante porque, fazendo esse estudo, vou fazer uma pequena pergunta. O que vocês acham hoje que é a principal causa-mortes que tem hoje? Porque todo atestado de morte tem lá a causa-morte. O que vocês acham que hoje é? Um médico espírita teve uma resposta que eu já vou até adiantar, muito interessante. Nascer. A primeira causa-morte é nascer. Se você nasceu, você vai morrer. Depois vai vir um infarto, uma falência de órgãos, uma desculpa qualquer, mas você vai. Se você tem certeza disso e está convicto disso, tem que ter um despertar. Eu tenho que sair daqui melhor do que cheguei. E a minha oportunidade aqui, seguramente, é aquilo que eu fizer de bem para o próximo e para o meio que eu vivencio. Aqueles que estão no meu círculo de influência, no meu campo vibracional. Todo mundo aqui já ouviu falar do clube, às vezes, eles falaram do clube da Luluzinha, o clube do Bolinha, onde os homens reúnem do lado. Isso é afinidade, viu, gente? Isso é um magnetismo. Se você pegar um pouco de açúcar e colocar aqui, a formiga vai vir direto. Se você pegar uma aguinha lá pro beija-flor
e colocar lá, você pode pôr uma azul, amarela, verde, ele vai direto, é pelo magnetismo. Ele não escolhe a cor, ele vai pelo que ele é atraído. O que está nos atraindo nesse exato momento da nossa vida? Nós temos uma fome, uma sede de transcendência, de crescer, de expandir, espiritualmente falando. Todos nós temos. Eu posso aplacar essa sede ou essa fome de diversas maneiras. Porque se eu vivo dentro do magnetismo só pela atração, então esse desejo transcendente vai me levar, por exemplo, à bebida. Eu vou lá ter 30 garrafas de cerveja. No outro dia eu vou lá e tomo beber mais 30, porque eu não vou resolver meu problema. Ele é momentâneo, está material. Ou eu vou comer desesperadamente. Eu vou criar algumas alternativas que me deem a ilusão que eu esteja movimentando. Eu estou usando energia de forma errada. Quando eu passo a raciocinar e eu passo a trabalhar esses valores que estão por dentro, eu vou para além de amor. Para além de amor, eu tomo um ato, eu tomo uma atitude, aquilo me basta. Quando Jesus dizia, né, o meu alimento é fazer eu a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha que fala bacana. É isso. Buscar primeiro o reino dos céus, que tudo mais lhe será dado por acréscimo. Também escutamos isso. Se é por acréscimo, gente, faz o que te cabe hoje. Em todo momento de luta, de dificuldade, de dor, de crise, projeta isso para daqui a 10 anos. Você vai ver que o problema passa, a dor diminui. Porque se você abraçar com determinados problemas, hoje você paralisa. A dor paralisa, o medo paralisa, a angústia paralisa. Mas se você pensa daqui 10 anos, tudo que nós estamos vivenciando vai ter passado como tantas outras coisas que passaram lá atrás. Nós falamos aqui da época da Inquisição, da Idade Média. Olha o que nós vivenciamos naquela época, passou. Olha o que esse Evangelho, essa terceira revelação, trazida a partir de Allan Kardec, provocou de mudança nesses 165 anos. É muita mudança. E nós sabemos que por ter um Pai que é todo amor, bondade e justiça, a gente só tem um caminho: ser feliz. Não é diferente, mas precisamos aproveitar a oportunidade. Precisamos buscar com mais afinco. Precisamos começar a trabalhar esses valores de maneira mais equilibrada. Hoje, comentando com os amigos, né, a passagem de Jonas, que ficou 3 dias, quando ele fala dos entusiastas, das pessoas muito crédulas, que Jonas ficou 3 dias no ventre na barriga do peixe, né, da baleia. Mas tem pessoas que, se você falar com ela, a baleia ficou 3 dias na barriga de Jonas, ela vai acreditar do mesmo jeito, que ela está atrás do maravilhoso, que é mais simples. É mais simples para mim virar aqui hoje e falar: não, a Chico Xavier é um espírito que já veio preparado para aquilo. Ah, não, mas Divaldo Franco? Ah, Divaldo Franco tem a Joana, obrigado, para acompanhá-lo. A pergunta é: o que eles tiveram, que o Divaldo teve que fazer encarnações e encarnações para ter um espírito daquela envergadura contando com ele? O que Chico teve que fazer e passar para chegar a essa condição que ele está hoje, que ele teve nessa última encarnação? É nisso que a gente tem que começar. Não é os valores que eles têm. Eu tenho que começar a preocupar com os valores que estão aqui dentro e que estão parados,
Porque é esses que vão me edificar, é esses que vão me sublimar, e é esse que todos nós aqui temos, em igualdade. Se vamos colocar em prática ou não, entra o livre-arbítrio. É escolha. É escolha. Nessa passagem de Jonas, ele tinha sido pedido, né, para ir numa determinada cidade, não era isso? Para levar a palavra de Deus lá, né? Sim. E ele resolveu pegar então o navio e saiu, né? E isso significa que quantas vezes a gente é chamado e não atendemos, ainda assim Deus nos protege desse ventre da baleia, né? Sim. E que muitas vezes a gente encontra-se esse ventre aqui dentro, por exemplo, uma casa espírita, né? Com certeza. Mas a gente não mexe, não sai dela às vezes, né? Não se coloca, né? A gente quer ficar dentro sempre de uma redoma, claro, para não sofrer as intempéries da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos parentes, né? E aí, o que é que a gente tem que buscar nessa hora? Será que a gente tem que ficar só dentro da baleia? Isso que você trouxe, cara, é muito interessante, porque é o seguinte, o Carlos trouxe todos aqueles momentos que nos provoca fuga, pegar por esse caminho, se você me permitir, que nos provoca fuga, o que é isso? Família que me incomoda, o trabalho que eu não quero, a ação que eu não quero tomar, aquele companheiro que eu não consigo chegar perto dele, todas essas ações que nos provocam fuga, que a gente busca outras coisas para que, às vezes você entra na doutrina, como ele diz aqui, no texto, uma coisa é você frequentar uma fraternidade, a outra coisa é você vivenciar, é você praticar. Porque esses momentos todos que nos provocam fuga é o que vão fazer a gente crescer. Então, se eu corro hoje de uma coisa que eu acho que está muito pesada, eu estou protelando. E se eu estou protelando, amanhã essa dívida vai vir mais cara. O peso dela vai ser maior. Porque quando a gente pega esse contexto, o contexto que o Carlos trouxe, dos apóstolos, que é a oportunidade da gente estar na sala de aula exercitando aquilo que Deus está colocando à nossa volta. Eu venho aqui, como ele deu o exemplo, sinto gostoso, sento aqui e permaneço aqui 60 anos sentado escutando uma palestra, que eu acho que isso aí vai me conectar. Aí eu fico conhecendo Bezerra de Menezes, Meimei, e a turma toda, Chico Xavier, Joana, etc. Mas aí eu vou fazer uma pergunta que eu sempre me faço, sempre, e a hora que eu faço está medo. Será que eles me conhecem? Porque eu venho aqui, porque eu estou aqui falando. Será que isso vai fazer com que eles possam me conhecer? Ou será que para eles me conhecerem eu vou ter que trabalhar esses valores que eu tenho interno, fazer eles dar frutos, para que eu possa atingir um campo vibracional que eu possa ser percebido por eles? Hoje um amigo me fez uma pergunta sobre as camadas que se tem no umbral, né? O que tem a ver com isso aqui? Com o que eu estou falando? Quando você está numa situação, vamos pegar André Luiz, quem já viu o filme aqui vai entender. Ele ficou sofrendo até quando ele faz uma prece do fundo do coração. O que ele fez nesse momento? Ele aumentou o campo vibracional dele de forma que ele entrou na sintonia para ser percebido. Então, vamos imaginar que aqui passa uma corrente fluídica e nós estamos aqui sofrendo. Para a gente ter um pouquinho alívio, é só a gente fazer isso aqui, ficar maior do que igual o nosso irmão da mesa falou, mas espiritualmente falando. Uma prece, quando eu vou para auxiliar alguém, para ajudar alguém,
quando eu me sensibilizo com alguém, com a dor de alguém, que aquilo chega a me comover e me levar às lágrimas. Nesse momento, o seu campo vibracional muda, porque você aproxima do amor do Cristo. Quando você faz esse movimento, o que você atrai que a lição trouxe para a gente? O auxílio. Se eu vou para o contexto que o Carlos trouxe, eu entro aqui da minha altura, a onda está passando aqui, e eu vou continuar sentado aqui esperando que ela me alcance. Ela não vai me alcançar. Eu vou ter que fazer o movimento. Então, não importa se eu conheço todos esses nomes veneráveis que eu disse aqui. O que importa é se minhas atitudes vão me aproximar deles ou não. E como que eu vou saber se minha atitude vai aproximar dele ou não? Usando o Evangelho, usando a oportunidade, buscando um trabalho, pelo menos, gente, uma vez por semana, na área que vocês interessarem, que vocês gostarem. Dentro da doutrina a gente diz o seguinte: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E aparece mesmo. Se você ficar beirando casa espírita, é igual quartel. O soldado do quartel está caçando esse serviço, aparece. Nesses momentos, a gente começa a fazer, inicialmente, ainda pelo egoísmo, achando que está fazendo alguma coisa para alguém. Depois que os anos vão passando, que o amor vai chegando e que a gente vai percebendo tanto que a gente é acolhido pela espiritualidade, você passa a fazer com um prazer imenso. Isso é natural para todos nós. A gente passa a sentir falta de não estar no meio. É impressionante. Eu até meus 20 e poucos anos de idade mexia com futebol, bem perto do futebol, mas mexia. Mas vivia no meio do futebol. Hoje eu venho para a fraternidade, há alguns anos aí, com muito mais prazer. Me preenche muito mais. Não tenho nada contra, e a espiritualidade amiga não tem. Se você tem alguma dificuldade ainda, ou com a bebida, ou com o desvio que você tiver, como nós dissemos aqui no estudo, né? Você tem o desejo da transcendência, você não canaliza esse desejo, você vai para a bebida, você vai para a sexualidade regrada, você vai para o furto, você vai para a alimentação, essa energia ela vai ter que sair por um lado. Mas quando você canaliza, aquilo te traz paz. E paz, gente, não é ausência de problema. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Paz é você ter entendimento que aquilo que chegou na sua porta é para o seu benefício. Você enxerga as coisas diferentes. Você pode estar dentro de um tumulto, mas está tranquilo. Você pode estar dentro do ambiente que foi e está em paz, está tranquilo. Como você também pode estar numa casa silenciosa e estar completamente em conflito, que é o que mais a gente está vivenciando hoje. E o que é isso? Quando Pedro e João caminham para fazer ajuda, quem que aproxima deles? Os espíritos preparados para aquela ação, que pelas mãos deles fazem o prodígio. Não é isso que a lição nos trouxe? A gente fica pensando que nada disso não funciona. Sim. Eu posso ter todo um compêndio de esclarecimento, se eu não ponho em prática, não vai adiantar. Porém, se não tiver disciplina, aí não vai funcionar mesmo. Porque eu conheço, eu quero agir, eu quero. Mas eu vou esperar e vai ficar até quando? Perfeito. Isso que a senhora trouxe é a segunda parte aqui, de vontade de querer. Às vezes a gente tem a vontade, a gente quer. Mas a gente não tem essa certeza. Né? Porque quando a gente tiver essa certeza daquilo, da força que nós temos espiritualmente falando, para tomar ação, porque o que ela trouxe é muito sério, a gente vai só protelando. Ah não, ano que vem eu faço. Janeiro que é o mês propício para isso, né? Janeiro eu começo. Tem 50 anos, tem 50 de janeiro que eu estou começando. Daqui a pouco acaba o janeiro, gente.
E aí, como é que fica? É os irmãos nossos, se ela me permite eu levar para essa linha do raciocínio, que o irmão Miramês traz no livro dele, Plenitude Mediúnica, que desencarna, cheio de projetos, cheio de ideia, mas sem conclusão, porque ficou só no plano do projeto. Eu projeto na minha mente, não, esse ano eu vou fazer um trabalho social no prol de alguém. Aí, as necessidades do mundo me absorvem. Quando ele fala aqui, você lembra da passagem? Ele falou, saíram do meio, da influência do meio. O que é sair da influência do meio? Menos mundo, gente, mais Deus. Na hora que você vier para a casa espírita, ou para qualquer tempo religioso, não vem carregando na sua cabeça os problemas que você tem, não, que a espiritualidade já sabe. Você tem um anjo de guarda que antes de vocês chegarem aqui, ele já trouxe tudo que vocês precisam. O que eles precisam nesse momento é que você tenha paz. Faça um silêncio mental, preste atenção no estudo, para que você esteja aberto para fazer essa conexão, porque é uma conexão que tem que ser feita. Para que a coisa possa dar fruto, eu tenho que ter a pureza de coração e o desejo ardente. Eu preciso ter sintonia. Esse link tem que ser perfeito. Não adianta, porque às vezes a espiritualidade amiga, enquanto nós estamos aqui, os irmãos estão trabalhando, e você pode ter certeza, cada lar aqui, hoje representado nos 2 planos da vida, foi visitado. Enquanto vocês estavam aqui assistindo o estudo, vocês doaram energia e receberam energia. Vocês fizeram a caridade sem perceber. Mas é preciso estar sincronizado com Cristo. Eu vou 1 hora por semana, mas nessa 1 hora eu vou me preparar. Depois de meio-dia, tem gente que o trabalho não permite. Mas eu começo a selecionar meus pensamentos, venho de coração aberto. Eu sei que eu venho buscar, mas primeiro eu vou levar. Eu vou, nesses minutos final, trazer um exemplo para vocês de como que a ajuda vem na hora que a gente mais precisa e sem que a gente perceba. Eu tenho um filho que está formando, já casado, tem 2 filhas maravilhosas, puxado o voo. E ele está no processo, sai de casa às 6 horas da manhã, chega em casa meia-noite, e no período de folga tem 3 mulheres para ele dar atenção. Graças a Deus, numa luta, e ele passou por uma dificuldade mês passado muito grande. Ansiedade. E no dia que isso aconteceu, eu fiquei sabendo depois, ele sai, ele trabalha ali perto da Praça da Liberdade, ele saiu para comprar um negócio para minha neta, e na hora que ele estava no meio do caminho, desabou um temporal. No estado que ele estava, emocionado, ele falou, deixa eu olhar, já que está dando tudo errado. Vem um sujeito baixinho, põe um guarda-chuva e cobre ele. Ô meu amigo, está para nós 2. E eles foram. Ele está fazendo direito. Ele já tinha decidido que ele ia embora. Quando ele chega, que ele vai olhar, tinha mudado a aula e ia ter uma palestra, um encontro. Uma pessoa ia fazer a palestra da área de direito. E quando ele chega na sala, era o aluno Dutra. O ponto de equilíbrio que ele teve naquelas 3 horas, isso é relato dele. Ele falou, pai, a energia que ele passa é uma coisa impressionante. Diz que ele fez um ciclo. Ele falou, as 3 horas mais rápidas que eu tive em toda a faculdade. Aí vocês vão pensar, se eu estaria, mas eu acho que isso aí é fanatismo. Isso aí é obra do acaso. Nós lemos aqui, gente, magnetismo. Atrai, a necessidade chega, o amparo vem, mas você precisa estar matriculado na seara do Cristo, como nós estamos aqui agora. E como o Haroldo Dutra
Porque ele não ganhou de graça. Também não. Ele se esforçou. Muito. Estudando. A história dele, o minuto final, como ela me trouxe aqui, Haroldo Dutra, até os 8 anos de idade, acho que ele tinha morado em 6 casas separadas. Uma vida muito difícil. 10 famílias, né? 10 famílias. Mas trouxe para ele uma casca e uma vivência muito grande. Obrigado. A gente traz esses exemplos. Por que eu trago esse exemplo? Eu não estava sabendo no momento. No momento do dia certo, provavelmente podia estar até aqui fazendo alguma coisa, mas o amparo vai. Seu culto no lar, já está encerrando. Seu culto no lar, quem não faz, a casa tem as explicações, faça. É uma vez por semana que você faz. E o seu compromisso religioso, para vocês jovens, né, que vocês têm mais futuro do que passado. No meu caso é mais passado que futuro. Aproveitem, coloque uma hora, defina uma hora toda semana, eu vou para a reunião. Para os jovens que trabalham, estudam, não dá para ir durante a semana, vai no sábado. Gente, isso é importantíssimo. Mas vá com o coração, com a pureza de coração, para servir, fazer o que os apóstolos fizeram, e nós estamos sendo beneficiados até hoje. Que Chico Xavier e essa turma mais recente fizeram, e nós estamos colhendo. E que Deus nos abençoe para que aquilo que a gente esteja fazendo hoje, outros possam vir colher amanhã. Eu vou agradecer com vocês, encerrar aqui, porque o ponteiro está subindo no último minuto, senão eu tomo um puxão de orelha aqui. Agradeço imensamente o carinho. Peço desculpa, porque falar sobre os apóstolos, gente, em 40 minutos é muito complexo. Nós fizemos um resumo e tentamos trazer. Mas o principal que nós queremos deixar na noite é que tudo que os apóstolos e todos aqueles que aqui foram citados têm, nós temos. Comece a olhar para dentro, abra a porta e deixa Jesus entrar, e comece a trabalhar, que as coisas vão florescer, e que a vida de cada um aqui seja um belo jardim, que amanhã a gente possa estar cultivando junto na parte espiritual. Muita paz e luz a todos. Agradecemos então nosso companheiro, amigo da casa, Altair, pelo esforço, pela dedicação, de trazer esse estudo da noite para o nosso aprendizado. E dezembro, pessoal? Dezembro é um mês maravilhoso para projeto, Então, janeiro, 2023, eu vou fazer isso. Não, então janeiro agora vai, 2023 vai. Aí você vai e anota lá. Aí você faz um outro projeto, um outro desejo, e vai e anota lá. Mas como o Altair falou, a gente faz esse mundo de projetos, de sonhos, mas acaba que não alavanca, não sai do lugar, Mas é interessante que o Altair trouxe aqui, repetiu inúmeras vezes, 2 palavras, para a gente não esquecer: desejo ardente. Então esse desejo ardente, nós temos que ter ele para as nossas realizações, seja no campo material, seja no campo espiritual. Muitos também fazem o projeto de, ano que vem sim, vou dedicar mais, eu vou para a igreja, vou fazer uma tarefa, mas não sai, Então tem que ter esse desejo ardente, para que as coisas realmente aconteçam, porque isso aí vai impulsionar, vai nos dar força para que possamos realmente realizar aquilo que é necessário para a nossa caminhada. Então agradecemos ao Altair por estar conosco esta noite. Ao término aqui da prece, quem for ficar para receber o passe, pedimos que fique em silêncio para colaborar com o trabalho do lamento, que está sendo realizado. Tá bom, pessoal? Eu vou convidar então o Sr. Mendes para fazer a prece final com nós. Então vamos manter a nossa vibração elevada, agradecer a Jesus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui ouvindo os ensinamentos do Evangelho,
Agradecer ao irmão Miramês e toda a equipe do plano espiritual que nos dá a sustentação e o apoio, e está sempre de braços dados, mãos estendidas para nos ajudar. E pedir que a paz do Mestre Jesus possa envolver todos os nossos corações aqui nos 2 planos de vida e levar-nos em segurança aos nossos lares. Que assim seja. Uma boa noite a todos.